Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Agora o capítulo 2, vamos ler apenas 2 versos. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Agora o livro de Ageu. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Amém? Quando nós olhamos para esse livro de Esdras, nós temos que fazer uma pequena introdução. Quais as circunstâncias em que se deram o livro de Esdras, o livro de Ageu, o livro de Neemias, o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos diante de nós a história do retorno do povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, conforme está registrado aquela profecia de Jeremias no capítulo 25, em que o Senhor levaria seu povo e que Nabucodonosor reinaria sobre esse povo durante 70 anos. E o Senhor disse que ele faria cessar a voz do noivo, a voz da noiva, a voz da alegria, o som da voz. 70 anos, vamos colocar assim, em que o Senhor então cessou a sua voz diante desse povo. Mas 70 anos após, o Senhor levanta então aproximadamente 50 mil daqueles que foram levados cativeiros para a Babilônia, 70 anos depois, através da vida de 3 homens, 3 levas que saem do cativeiro, primeiramente com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. E o Senhor, Ele levanta esses homens com um objetivo: edificar a sua casa que está em Jerusalém. Se nós observarmos o capítulo 1 de Esdras, nós vamos ver que a palavra diz que está em Jerusalém, a sua casa que está em Jerusalém, porque Deus tem compromisso com a edificação da sua casa. Deus tem compromisso com o seu povo. Deus não se esquece dos seus. Então o Senhor levanta estes homens
E aqui está algo muito importante que nós precisamos entender neste verso do capítulo 1 de Esdras, onde nós vamos ficar aqui por enquanto. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, para que suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Então aqui ele já faz uma chamativa para nós. Quem há entre vós? Quem são aqueles que estão dispostos a trabalhar na edificação da casa do Senhor? Quem são aqueles que o Senhor realmente pode contar na edificação da sua casa? Quem são aqueles? Quem há entre vós? Quem há entre nós que entende que o Senhor nos salvou não apenas para nos libertar dos nossos pecados, não apenas para escrever nosso nome no livro da vida, mas Ele nos chamou para juntos edificarmos a sua casa? Porque Pedro vai nos dizer que nós somos pedras vivas. Então, quem há entre nós que realmente tem entendido que há uma necessidade de edificarmos a casa de Deus? Porque ele vai dizer no verso 5: então se levantaram o chefe dos pais de Judá, Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O Senhor despertou o Espírito destes que subiram a casa. Então a ênfase aqui do livro de Esdras é a casa de Deus. A ênfase também no livro de Ageu também é a casa de Deus, porque a casa de Deus estava em ruína. E nós conhecemos a história, irmãos. Nós já ouvimos talvez compartilhar acerca da reedificação da casa de Deus, porque Deus usou os seus remanescentes para voltar à reedificação da sua casa. Deus usou os peregrinos, aqueles profundamente arrependidos, os desvios dos seus passados, curados da idolatria que tinha em Babilônia, porque possivelmente foi em Babilônia que surgiram as sinagogas. O povo estava acostumado com a sinagoga, com a vida religiosa, tinha o culto, tinha o sacrifício, tinha tudo estava normal. Mas Deus não estava satisfeito, porque a sua casa estava em ruína, o seu testemunho estava assolado. E esse é o mesmo contexto que aconteceu conosco, irmão. Sabe por quê? Sabe o que 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, vai nos dizer? Que sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis vos conduzir aos ídolos mudos, dos quais eres guiado. Eu passei a referência, mas na verdade é 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Nós éramos guiados, irmãos, por ídolos mudos. Nós éramos guiados segundo as tradições. Nós éramos guiados dessa maneira. Sabe o que Efésios 2 vai nos dizer também, no capítulo 2, verso 19? Que agora nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas agora nós somos concidadãos dos santos e nós somos da família de Deus. Então o Senhor nos chama agora para ir juntos, para reedificarmos a sua casa. E o que o povo então faz? Qual é a primeira coisa, vamos colocar assim, que Zorobabel faz junto com aqueles que foram com ele? Ele edifica o altar. Primeira coisa, ele firma o altar sobre as suas bases. Por que ele firma o altar, irmãos? Porque o altar fala de consagração. O altar fala de adoração. Isso fala de uma vida consagrada ao Senhor. E o altar tipifica o Calvário, o altar tipifica a cruz. Porque, irmãos, nós devemos entender que o essencial na vida cristã não são os acessórios, mas a cruz, sem a qual tudo é em vão. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Coríntios também, no capítulo 1, verso 18, ele vai dizer assim, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o que ela é? É o poder de Deus. Sabe o que mais ele vai dizer também no verso 21 e 22? Que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, pela sabedoria de Deus, aprove a Deus
salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus nos salvar pela sua cruz. E é por através dessa cruz que agora a inimizade que havia entre nós, ou havia entre o homem e Deus, essa inimizade foi tirada. E por causa dessa obra perfeita, única na cruz, nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, irmãos, o Senhor agora nos convida a fazer o quê? A nos entregar como sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, que é o nosso serviço. A palavra é culto, mas ali é serviço. O nosso serviço. Apresentar os nossos membros agora a Deus. Primeiramente ao altar. Porque se nós não tivermos uma vida consagrada, se nós não tivermos uma vida aos pés do Senhor, se nós não tivermos uma vida realmente entregue ao Senhor, nós não podemos de fato cooperar de forma adequada na edificação da casa do Senhor. Se a nossa vida não estiver adequada à vida do Senhor, nós não podemos cooperar de uma maneira genuína. Nós não podemos cooperar de uma maneira pura diante do Senhor. Primeiramente, precisamos resolver a questão da nossa consagração ao Senhor, da nossa vida diante do Senhor, para então podermos avançar na reedificação da sua casa. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 12, verso 13, que não reine agora o pecado mortal em vosso corpo, para obedecerdes às suas vontades. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos ou os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus agora como instrumento de justiça. Então, irmãos, isso é vida de consagração, isso é vida de altar, isso é entregar nossas vidas ao Senhor. E o Senhor quer fazer conosco nesse tempo do fim, nos restaurar para Ele. Nós ouvimos tanto sobre isso há mais ou menos 20 dias atrás, de nós realmente sermos para o Senhor, sermos tudo para o Senhor, e o Senhor ser o nosso tudo, para que essa apostasia, que dentre a apostasia está englobada o esfriamento do primeiro amor. Amados irmãos, se nós não tivermos uma vida consagrada aos pés do Senhor, este mundo vai tomando conta do nosso coração, tudo vai tomando conta de nossas vidas, e nós vamos perdendo o amor ao Senhor, e nossas vidas não vão ser mais vidas consagradas, nós perdemos o vigor espiritual. Podemos continuar com o culto, com a palavra, mas não teremos vigor espiritual. Por quê? Porque nós não temos vidas consagradas aos pés do Senhor. Então nós precisamos aprender a termos essas vidas aos pés do Senhor. E se tem um personagem, vamos colocar, que nos mostra o que é uma vida de consagração, este é Abraão, que levantou 4 altares. Em cada altar que Abraão levantava, a vida dele era cada vez mais consagrada ao Senhor. De altar em altar, Abraão ia tendo mais comunhão com Deus. De altar em altar, a vida de Abraão era cada vez mais amadurecida. De altar em altar, a vida de Abraão era uma vida de adoração a Deus. Então, à medida que nós vamos crescendo no Senhor Jesus, à medida que nós vamos nos colocando diante dEle, oferecendo nossas vidas, a nossa vida vai crescendo também, assim como a vida de Abraão também chegou a essa perfeição, a essa maturidade espiritual. Porque o altar é um símbolo de vida espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus coloca que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. À medida que Abraão foi caminhando com Deus, foi entendendo os propósitos de Deus, que ele precisava ter uma vida de altar em altar. Amados irmãos, não há vida de conhecimento. Nós não somos medidos pela cerca das instruções acerca de Deus, mas à medida que nós vamos sendo amigos de Deus, à medida que nós vamos andando com Deus, nós vamos cada vez mais conhecendo Deus e sendo conhecidos por Deus. E nós vamos querer cada vez mais dar nossa vida ao Senhor. De que forma? Nosso tempo, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. O interessante que nós olharmos aqui em Êxodo capítulo 1, no verso 4, vai dizer que aqueles que ficaram para trás, o que eles fizeram?
Eles ajudaram com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus. O que significa isso para nós, irmãos? Significa que à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, à medida que nós vamos andando com o Senhor, assim como Abraão andou com o Senhor, nós vamos ter uma visão do reino celestial. Nós vamos ter uma visão da cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o seu arquiteto e do qual Deus é o seu edificador. As coisas deste mundo ou as bênçãos materiais vão ficando em segundo plano. E também nós vamos entendendo que aquilo que o Senhor tem nos dado, no que concerne a bens materiais, seja nosso trabalho, seja nosso dinheiro, seja a nossa casa, seja nosso carro, ou seja qualquer coisa material que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós temos que colocar à disposição do Senhor para a obra da sua casa. Tudo o que nós temos, irmãos, tudo o que nós temos, não é nosso, é do Senhor. Então nós temos que colocar às mãos do Senhor, para que o Senhor possa também abençoar com aquilo que temos a obra da sua casa. E eu não estou falando de prédio, eu estou falando realmente do nosso coração. E tudo aquilo que nós possuímos no que concerne a bens materiais possa ser utilizado para a obra da casa de Deus, para a obra da qual o Senhor nos colocou, para a obra da qual o Senhor nos chamou, para cooperarmos em sua casa, em sua obra, irmãos. Nós precisamos entender isso. Conhecendo um pouco de uma comunidade, não é aqui. Os irmãos relatam que há muita dificuldade financeira. Mas quando eu olho para a vida daqueles irmãos, eu vejo irmãos tão abastados, irmãos tão cheios de posses. E por que, então, há dificuldade na cooperação com as coisas do Senhor? Será que nós não entendemos que é o Senhor quem nos dá a capacidade de conquistarmos as coisas? É o Senhor que nos dá a capacidade de trabalho? É o Senhor que nos dá a capacidade de termos bens? É o Senhor. E assim como o Senhor deu, Ele também pode tirar. Ele pode nos levar a ter fome. Ele pode nos levar a ter dificuldades, se nós não entendermos que nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Se nós não entendemos que tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós temos que devolver. Mas por quê? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de ouro, de prata? Não, irmãos. Não é isso. Deus não precisa. Porque Ele fala em Ageu: meu é o ouro e a prata. Tudo é do Senhor. Mas Ele quer nos ensinar que tudo que é nosso, na verdade não é nosso, é dEle. Tudo é dEle, irmãos. Então aqui esses homens se deram voluntariamente. Muitas vezes entendemos assim que cooperar na casa de Deus são aqueles que exercem algum encargo. Não, irmãos. Você pode cooperar na casa de Deus com os seus bens. Você pode cooperar na casa de Deus com o seu trabalho, com suas mãos. Você pode cooperar na casa de Deus. Não para enriquecer os homens, não é isso. Mas para entendermos que na casa de Deus também há órfãos, há viúvas, há pobres e há necessitados. E que a obra de Deus não se resume apenas aqui. A obra de Deus, ela está em todo o lugar deste mundo. Que o Senhor então nos traga luz sobre este assunto, acerca da sua obra, no que concerne aquilo que temos em nossas mãos como bens materiais. Então, após eles edificarem ou levantarem aí o altar, isso está no capítulo 3 de Esdras. No capítulo 4 nós vamos ter a proibição do avanço da obra. E no capítulo 20, no verso 24, vai dizer que a obra ficou parada. E a obra ficou parada por aproximadamente 15 anos. 15 anos a obra de Deus, ou a obra ali no que concerne a reedificação do templo, ficou parada. E o que o Senhor fez? O que o Senhor fez, irmãos? Ele levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Porque, por mais que não houvesse um decreto de um rei, todavia levanta 2 homens. E é nos tempos difíceis, nos tempos de lutas, nos tempos de provação, é que o Senhor levanta o seu povo para guerrear. Nesse tempo do fim, o Senhor tem levantado homens e mulheres para ser colunas na sua casa. E eu te faço uma pergunta: Deus pode contar com você? O Senhor pode contar com você na edificação da sua casa? Ou você vai ser apenas aquele que olha a obra de Deus
e acena e diga: isso não é comigo. Mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor tem chamado nós para sermos seus cooperadores. Então ele levanta esses dois homens. E o que ele fala para esses dois homens? Profetiza acerca da minha obra e fala para Zorobabel que ele se levante para que eles comecem a edificar a casa de Deus. Comece a edificar mesmo que os inimigos tenham proibido, porque a obra é minha. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. A obra é do Senhor. Então nós temos agora o livro de Ageu, damos um passo para o livro de Ageu. E o que o Senhor diz para Ageu dizer a este povo aqui, através da sua mensagem? Ele diz para Zorobabel e também para o povo: acaso é tempo de vocês habitar nas casas forradas de vocês, enquanto a minha casa está deserta? É tempo de vocês ficar preocupados com a vida de vocês, enquanto a minha casa está em ruínas? É tempo de vocês viver a vida de vocês, enquanto a edificação da minha casa não está de forma adequada? É por isso que vocês então devem considerar os vossos caminhos. Considere os vossos caminhos. Considere tudo aquilo que o Senhor tem dado no que concerne a palavra profética nesses dias para vocês. Veja como cada um anda. Veja como cada um tem andado no seu caminho. Veja como cada um tem andado neste mundo. Qual é a preocupação? Nós estamos preocupados com as coisas que é de Deus? Ou nós estamos preocupados com as nossas coisas? Irmãos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Por quê? Porque ainda que semeie muito, esse semear, se não estiver de acordo com a edificação da casa de Deus, é algo realmente que se colhe pouco, é algo realmente que não sacia. Então ele vai dizer: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e será glorificado o Senhor. Então o Senhor vai continuar dizendo: esperaste muito, mas eis que este veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com sopro. Por que causa? Qual foi a causa do Senhor dissipar com sopro esse pouco? Esse pouco que eles trouxeram. Pouco. Quantas vezes, amados irmãos, não trazemos pouco também? E às vezes o pouco que trazemos, esperamos de Deus que Deus nos retribua com muito, não é? Mas temos trazido pouco. Pouco do meu tempo, pouco da minha devoção, pouco da minha disposição, pouco. E queremos receber muito do Senhor. Mas ele vai dizer: disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Em outras palavras, cada um corre a sua própria carreira, cada um vive a sua vida, enquanto a minha casa está totalmente deserta, necessitando de homens e mulheres que se coloquem como pedras vivas, como casa espiritual que sois, para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele. Nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que tem impedido a edificação da casa de Deus. O nosso tempo aqui, irmãos, é muito rápido. E o Senhor nos chama, nesse tempo do fim, para sermos realmente aqueles que cooperam com Ele na edificação da sua casa. E qual tem sido então a minha e a sua contribuição neste assunto da edificação da casa de Deus? Qual tem sido, irmãos? Qual tem sido realmente o valor que nós temos dado a este assunto da casa de Deus? Porque se nós observarmos de toda a palavra, nós vamos observar e vamos entender que a edificação da casa de Deus, ela vai de Gênesis a Apocalipse. A edificação da casa de Deus. E Deus tem convidado nossas vidas para sermos cooperadores com Ele, irmãos.
Porque a obra não é feita pelo homem, mas é pelo Espírito de Deus. E muitas vezes o desânimo nos toma conta de nossas vidas. Muitas vezes a apatia toma conta de nossas vidas. Mas sabe o que nós temos que fazer? É o que ele disse aqui, agora, para Zorobabel e também para o seu povo. Olha o verso 12 desse capítulo 1 de Ageu. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus enviara, e temeu diante do povo. Então agora eles ouviram a voz do Senhor, eles obedeceram à voz do Senhor. E qual é o próximo passo que eles deram? É o que diz o verso 13. Ageu falou como mensageiro a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Por que nós podemos ter confiança naquilo que Deus nos fala? Porque Ele é conosco na edificação da sua casa. Ele é conosco. Ele é aquele que está conosco todos os dias. Então o verso 14 vai dizer: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e também de Josué, e também o espírito de todo o restante do povo. E o que aconteceu? Eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos. Eles vieram, o restante do povo, Josué e também Zorobabel, e fizeram, irmãos. Então agora, da parte do povo, uma resposta, e também é uma responsabilidade agora que eles assumiram, de edificar a casa de Deus. Então nós damos mais um passo aqui. Olha o capítulo 2. Novamente o Senhor profetiza fala através de Ageu. Verso 2, ele diz a mesma coisa sobre Zorobabel, sobre Josué, sobre o restante do povo, dizendo: quem é entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, como a vedes agora? Não é esta casa como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Olha o verso 4. Ora, pois, esforça-te, o Zorobabel, esforça-te, Josué, e esforça-te também todo o povo, e o que? Trabalhai. Trabalhai, por quê? Porque, novamente, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, para nos esforçarmos. O Senhor nos chama para trabalharmos. Por quê? Porque a força vem de nós? Porque a capacidade vem de nós? Não. Porque a capacidade vem dEle. E porque Ele é conosco, então nós podemos trabalhar e nós podemos nos esforçar por causa da obra da casa de Deus. É por isso, irmãos. Porque aquele que está em nós é que nos habilita a realmente respondermos a Ele de maneira adequada. É isso que o Senhor está dizendo aqui para Zorobabel e para todo o restante do povo. Esforça-te, esforça-te, trabalhe, porque eu sou convosco. Abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha como Paulo está encorajando este jovem Timóteo. E Paulo já tinha dito para Timóteo que seriam tempos difíceis. Mas olha o que Paulo fala para Timóteo, irmãos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O que era para Timóteo fazer? Era para Timóteo se acovardar? Em tempo de crises? Em tempo de desafios? Em tempos difíceis? Era para Timóteo, então, deixar o seu encargo de lado e olhar para si mesmo e dizer assim: eu sou um coitado. Não. Paulo está aqui encorajando Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio, em tudo
sofre as aflições, faze a obra. Em tempos difíceis nós temos que nos lembrar, irmãos. Em tempos difíceis da edificação da casa de Deus, nós temos que nos lembrar que Deus é conosco. Sede fortes, porque eu estou contigo. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Em tempos de crise, com quem o Senhor pode contar na edificação da sua casa? Em tempos de desafio que nós estamos vivendo, com quem o Senhor pode realmente contar? Quem são os atalaias que o Senhor pode contar nesse tempo do fim? Quem são aqueles que estão nas brechas, que se colocam na brecha para guerrear nas regiões celestiais? Quem são esses? Será que o Senhor pode contar conosco? Será que o Senhor pode olhar para nós e ver em nós um povo que realmente entende que Ele está conosco, irmãos? Será que o Senhor pode olhar para nós e entendermos que nós somos um povo que já venceu, porque o seu Filho, Jesus Cristo, já venceu todas as coisas? Levanta-te e anda. Olhe para o Senhor. Olhe para o seu chamamento. Olhe para o que o Senhor está dizendo para nós. Realmente virão tempos difíceis em que não suportarão a sã doutrina. Mas, irmãos, não façam concessões. Não se busque edificar a casa de Deus de forma misturada. O capítulo 4 de Esdras vai dizer que o povo chegou para edificar junto a casa, junto com o povo de Deus. Os irmãos não precisam abrir, mas olha só o que eles disseram. O chefe disseram assim: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Mas Josué, Zorobabel e Josué e os outros chefes dizendo: não convém que nós e vós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. O que significa isso? Deixa nós colocarmos o que nós entendemos de mais interessante para a edificação da casa de Deus. Vamos colocar um pensamento novo, vamos colocar uma teologia neoliberal, vamos fazer umas concessões aqui, outras concessões ali. Irmãos, na obra genuína de Deus não há concessões. Não há concessões. Nós não fazemos concessões para o mundo. Nós não fazemos concessões para a carne. Nós não fazemos concessões para ninguém. Porque a obra de Deus é edificada pelo próprio Senhor com ouro, prata e pedras preciosas. Sem concessões, irmãos. Nós muito bem lembramos aquele texto de 2 Reis 17, quando o povo se misturou. O que o Senhor disse? Já que vocês se misturaram e serviram a esses outros deuses, eu vou abandonar vocês. E o Senhor realmente abandonou aquele povo. Eles serviram a Deus, mas também serviram aos deuses daquele povo. Confusão. Então, irmãos, não há concessão na edificação da casa de Deus. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor está dizendo na palavra dele. Ele está, como ele disse para Timóteo: você sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra. Mas somos tão poucos, por que nós não fazemos uma pequena concessão para aumentarmos os números? Vamos colocar aí alguém dançando na nossa aqui, vamos fazer um teatro, vamos fazer umas brincadeirinhas. Isso não é edificação da casa de Deus. Isso não é nada da edificação da casa de Deus. Vamos colocar alguém dançando com as roupas bonitas, quem sabe derramar um pouquinho de azeite na cabeça, pular 3 vezes o rio Jordão, sei lá, algo parecido. Isso não é edificação da casa de Deus. A edificação da casa de Deus se faz com a sua palavra. Porque é isso que Esdras faz no capítulo 7. Ele edifica agora a casa de Deus com a palavra de Deus. Ele estabelece a centralidade da palavra de Deus. Se Zorobabel trouxe a centralidade do culto, da adoração a Deus, o que Esdras faz? Ele restabelece a centralidade da palavra de Deus. E se a palavra de Deus não tem tomado centralidade na nossa vida, se a palavra de Deus não tem tomado centralidade na reunião da igreja, o que nós estamos fazendo então? Nós estamos fazendo, como Paulo disse para Timóteo, fábulas, enchendo nossos ouvidos de fábulas, enchendo nossos ouvidos com as doutrinas dos homens, enchendo nossos ouvidos com tantas coisas, mas não com a palavra de Deus, não com a verdadeira edificação da casa de Deus. Mas o que nos faz sermos cooperadores com Deus em sua casa é uma vida
com a palavra de Deus. Então, amados irmãos, é o que Paulo fala para Timóteo. E também ele vai dizer nessa mesma carta, aí no verso 16, do capítulo 4, ele vai dizer assim: Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Muitas vezes, irmãos, na edificação da casa de Deus, em buscarmos edificarmos a casa de Deus de maneira correta, de maneira pura, de maneira conforme a palavra está dizendo para edificarmos a casa de Deus, nós vamos ser desamparados. Muitas vezes desamparados por aqueles que andaram ao nosso lado. Muitas vezes desamparados por aqueles que jornadearam muito tempo conosco. Mas chega um momento que nós vamos ter que escolher entre a palavra, o Senhor, ou aquilo que é do homem. Mas eu digo para os irmãos, permaneça na palavra, permaneça naquilo que é do Senhor. Permaneça naquilo que é fiel ao Senhor. Então Paulo não se preocupou com isso. Sabe o que ele vai dizer no verso 17? Ele não se preocupou com Demas, que amou o presente século. Ele não se preocupou com Alexandre o latoeiro, que causou muito males a ele. Ele não se preocupou. Não se preocupou, irmãos. Sabe por quê? Porque o verso 17 diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Pode ter certeza, irmãos, que se nós permanecermos naquilo que é do Senhor, permanecermos na sua palavra, naquilo que tem colocado como edificação da sua casa, nós vamos encontrar muitos adversários. Muitos adversários. Mas o Senhor não vai nos desamparar. O Senhor vai nos assistir. O Senhor vai nos socorrer. E o Senhor vai fazer com que aquilo que nós temos como encargo seja cumprido em nossas vidas, na edificação da sua casa. Então nós podemos dizer, como Paulo disse, que o Senhor nos livrará de toda obra maligna e nos conduzirá para o seu reino celestial. É isso que o Senhor vai fazer. Então nós não devemos arredar um pé da edificação correta, adequada, conforme a palavra do Senhor nos coloca. Sabe por quê? Porque Efésios 2, capítulo 2, verso 19 até o 22, um texto muito conhecido, mas penso que é oportuno para nós nesse tempo. Efésios capítulo 2: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Está vendo o que o Senhor está fazendo conosco? Ele está nos edificando para aquela grande morada na sua volta. Nós já somos a habitação do Senhor, mas nós sabemos que nós seremos para todo sempre quando Ele voltar. Mas enquanto isso, irmãos, nós estamos edificados sobre o fundamento que é Cristo, a pedra principal. Nós estamos sobre esse fundamento e nós não podemos abrir mão desse fundamento que é Cristo Jesus. Nós temos que estar firmados neste fundamento, do qual o Senhor diz que nós estamos edificados sobre ele. Sobretudo, nós temos que lembrar que o capítulo 5 e o capítulo 6 de Esdras vai nos dizer que a obra terminou. Porque o que nós aprendemos com isso? Filipenses 1, verso 6. Que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra e Ele vai completá-la. A palavra de Deus diz e nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Se Ele disse que vai completar, então Ele vai completar. E o que nós devemos fazer? Nos colocar ao Senhor em consagração com nossas vidas a Ele, para que Ele possa prosseguir na nossa vida e nós possamos cooperar com Ele na edificação da sua casa. Nós somos repetitivos nesse assunto da edificação da casa de Deus, irmãos, mas é porque o tempo é esse que nos exige.
Porque é uma necessidade nós acordarmos para isso, do qual o Senhor nos chamou para sermos esses seus edificadores em sua casa. Então, agora que a obra terminou, através da vida de Zorobabel, olha o que Zacarias fala acerca do serviço de Zorobabel. Abra por favor em Zacarias. E respondeu me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Agora uma palavra específica a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos depender do Espírito Santo para a edificação da casa de Deus. Não das nossas faculdades, habilidades naturais, mas do Espírito Santo. Por isso, irmãos, lembre-se sempre de que você é a habitação do Espírito Santo. E que você só pode ajudar na cooperação da casa de Deus quando você ouve o que o Espírito Santo tem para você, dizendo: faça isso, se conduza dessa maneira, coopere aqui, coopere ali. Temos um ouvido para o Espírito Santo, para que Ele possa nos auxiliar, nos ajudar, porque uma das características, das suas 7 características da palavra Consolador, é que Ele é o nosso ajudador. É aquele que conhece a mente e o coração de Deus, é o Espírito Santo. E foi esse que o Senhor deu para a igreja, para ajudar na edificação. Então Ele está falando que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o verso 7 vai dizer: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Olha onde o Senhor está colocando Zorobabel aqui. Olha onde o Senhor está colocando Zorobabel. Tornar-te-ás uma campina, porque Zorobabel trará a pedra angular com aclamações. Ele está dizendo assim: Zorobabel está trazendo o próprio Cristo. Será que nós podemos fazer isso também na casa de Deus? Trazer a vida de Cristo através de nossas vidas? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Será que nós estamos exalando para a vida da igreja o bom perfume de Cristo? Será que nós temos sido para a igreja uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo? Será que a vida de Cristo tem se manifestado na minha vida para outras vidas também verem Cristo? Não verem o homem, mas verem Cristo. Por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, vai dizer assim, que agora, esses que vivem, não vivem ou não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Vivam para Cristo, para que a vida de Cristo, a pedra principal, do qual os construtores rejeitaram, e muitos têm rejeitado Cristo, para que através dessa vida que está em nós, o Espírito do Cristo glorificado, aquele de Gálatas capítulo 3, essa vida que está em nós possa jorrar para outras vidas na edificação da casa de Deus. Porque qual é o sentido, irmãos, de nós nos reunirmos aqui se Cristo não tem sido visto entre nós e em nós? Qual é o motivo? Por que nos reunimos? Qual a razão? O porquê? É porque tem um motivo, e o motivo é o Senhor Jesus. O motivo é Ele, o centro é Ele, não são os homens. Então ele vai falar: graça, graça a ela. A ela quem? A pedra angular. Então graça, graça a Cristo, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o que venceu todas as coisas, que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, ressuscitou e que está à destra da majestade nas alturas e que em breve voltará para buscar o seu povo. Glória seja para Ele, irmãos. Glória seja para Ele, porque graça, graça a Ele. E a palavra do Senhor veio novamente. Olha a fidelidade de Deus aqui para com Zorobabel. Porque Zorobabel foi fiel ao Senhor. Zorobabel foi fiel ao chamamento do Senhor quando ele se levantou para vir edificar o templo que estava em ruínas, deserto. Zorobabel não olhou para aquilo que ele tinha na Babilônia, mas ele olhou para a casa de Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa visão, a visão celestial da casa de Deus. E entendemos que fazemos parte dessa casa de Deus. E quando essa visão nos toma, nós vamos dizer como Paulo disse para o rei Agripa: ó rei Agripa,
eu não fui desobediente à visão celestial, porque a visão celestial nos cativa, a visão celestial nos faz caminhar em direção a Cristo Jesus. Então ele vai dizer assim: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Através da vida de Zorobabel, o Senhor estava dando testemunho de que Ele estava entre eles. Por quê, irmãos? Porque Zorobabel foi fiel ao chamamento. Zorobabel respondeu ao Senhor. Zorobabel obedeceu à voz do Senhor. E nós? Será que nós podemos ouvir do Senhor naquele dia? Muito bem, servo bom e fiel. Será que nós podemos ouvir? Será que nós queremos ouvir do Senhor? Tudo que Zorobabel fez aqui foi uma tipologia daquilo que está no Novo Testamento. Aqui era literal o templo, mas agora aqui é espiritual. É aqui que nós estamos, mas com uma diferença. Aquilo que era sombra se tornou realidade em Cristo Jesus. E agora nós podemos apalpar ou podemos tocar as realidades espirituais. Que o Senhor realmente, irmãos, ache em nós esse espírito de Zorobabel, que teve amor pelo Senhor e amor pela sua casa. Ele viu a necessidade da edificação da sua casa. Que o Senhor possa ganhar o seu coração com esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos dignos de sermos chamados para cooperar com o Senhor. Mas o Senhor quis assim. O Senhor aprove fazer isso em nós. E nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos responder ao Senhor. Nós queremos responder ao nosso chamamento celestial, Senhor. Nós queremos realmente obedecer a Tua voz e nos apresentar diante do Senhor, consagrar nossas vidas diante do Senhor e trabalhar na edificação da Tua casa, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Que possamos realmente responder ao Senhor. Nos ajude. Te rogamos, no nome precioso do Cristo bendito, a pedra principal, a rocha do qual nós estamos firmados. Que o Senhor seja agradecido. Amém.